Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de termodinâmica, continuando a segunda lei da termodinâmica. Tá? A gente está estudando pelo livro do Moran e do Shapiro e a gente está no capítulo 5. Então a ideia hoje é entender um pouco mais sobre a segunda lei da termodinâmica, avançar um pouco mais nesse estudo. Então a gente começa explicando a diferença entre um processo reversível e um processo irreversível. O processo irreversível, ele é aquele no qual o sistema e todas as partes que compõem sua vizinhança não podem ser restabelecidos exatamente aos seus respectivos estados iniciais após o processo ter ocorrido. E o processo reversível, quando tanto o sistema quanto a vizinhança podem retornar aos seus estados iniciais. Tem uma coisa que é assim, o sistema que passou por um processo irreversível, ele não está necessariamente impedido de voltar ao seu estado inicial. Só que, uma vez ele retornado ao sistema, ao seu estado inicial, não seria possível fazer com que a vizinhança também retornasse ao estado em que se encontrava originalmente. É mais ou menos o que eu expliquei no vídeo anterior da xícara de café. Tá? Então, eu tenho uma xícara de café que está uma temperatura mais alta que o ambiente. Então, espontaneamente, ela vai perder calor para o ambiente até que ela atinja a temperatura do ambiente, tá? Ela entra em equilíbrio térmico com o ambiente e fica na mesma temperatura dele. Ela pode retornar ao processo, ao estado inicial da temperatura mais alta, mas para isso acontecer, tem que ter uma mudança na vizinhança, que é o quê? Calor sair da vizinhança e entrar no meu sistema, que é a xícara de café, para a temperatura dela voltar. Então, olha só, o processo, da xícara de café esfriar é um processo irreversível, porque uma vez ele ocorrido, ou seja, a temperatura do café ali dentro atingir a temperatura ambiente, ele sozinho não pode voltar ao estado inicial sem que tenha havido na vizinhança uma alteração também. Essa é a diferença entre o processo irreversível e o processo reversível. Ok. Bom, então, o processo irreversível é um processo real. O processo reversível é um processo ideal. Tá? Então, o que vai causar essas irreversibilidades? A transferência de calor através de uma diferença finita de temperatura. Por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, a gente viu nos enunciados de Clausius e Kelvin Planck, que eu não consigo, no caso no enunciado de Clausius, que eu não consigo retirar calor de um corpo a baixa temperatura espontaneamente e mandar para um corpo a alta temperatura. Então, se a transferência de calor ocorre através de uma diferença finita de temperatura, quer dizer, vai do mais quente para o mais frio, esse processo inverso não pode acontecer sem que haja uma alteração na vizinhança, que seria uma violação do enunciado de Clausius. Da mesma maneira, uma expansão não resistida de um gás ou um líquido até uma pressão mais baixa. Então, uma membrana, por exemplo, que foi rompida, eu não consigo fazer essa membrana retornar à posição original. Uma reação química espontânea, uma mistura espontânea de matéria em estados ou composições diferentes, o atrito, fluxo de corrente elétrica através de uma resistência. A gente tem uma analogia muito grande, entre a transferência de calor e o circuito elétrico. Tá? Então, fluxo de corrente elétrica, a corrente elétrica é semelhante ao calor, e a diferença de potencial é semelhante à diferença de temperatura. Então, a corrente vai da maior tensão para menor, e assim como o calor vai da maior temperatura para menor. Uma magnetização ou polarização com esterese, uma deformação inelástica. Bom, todos esses aspectos que eu citei aí, todas essas possibilidades, são fontes de irreversibilidades que fazem com que o processo não possa ocorrer nos dois sentidos, tá? Ou seja, com que os processos sejam irreversíveis. E aí através dessa descrição, a gente percebe de fato que os processos reais são todos processos irreversíveis, porque, por exemplo, a gente não tem nenhum processo que ocorra sem a presença do atrito. Bom, então
avançar um pouco mais, os aspectos da segunda lei de ciclos de potência interagindo com dois reservatórios. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha essa situação. Seria um motor térmico, né? E ele está recebendo um sistema que passa por um ciclo termodinâmico do motor, recebe calor de um reservatório quente e fornece calor para um reservatório frio, tá? Então, o H de hot, o C de cold. E ele produz um trabalho líquido, que seria a diferença entre os dois, que é H menos o QC. Bom, a eficiência térmica do ciclo, a gente viu, né, que a eficiência térmica do ciclo é a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. A energia pretendida é o trabalho, e a energia gasta, nesse caso, foi o calor que ele recebeu do reservatório quente, então o trabalho do ciclo sobre QH. Se a gente usa a definição de que o trabalho é QH menos QC, a eficiência térmica pode ser escrita nessa forma. Bom, se a gente tivesse uma situação em que, como é que eu posso fazer, né, para aumentar a eficiência térmica do ciclo? Eu tenho que reduzir o QC. No limite do QC tendendo a zero, eu teria uma eficiência térmica de 100%. Só que aí o que eu teria? Se meu QC fosse zero, eu teria um sistema que passa por um ciclo termodinâmico e que produz trabalho através da interação com um único reservatório, tá? O que viola o enunciado de Kelvin Planck. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que é impossível eu ter um motor térmico, né? Um sistema que passa por um ciclo termodinâmico que viola o enunciado de Kelvin Planck, ou seja, que tem uma eficiência de 100%. Então, todos os processos reais têm eficiência menor do que 100%. Todos os sistemas que passam por ciclos termodinâmicos operando segundo o motor térmico vão ter uma eficiência inferior a 100%. Bom, isso é um corolário da segunda lei. Então, outros corolários são os seguintes. Então, a gente tem um corolário de Carnot, ele fala que a eficiência térmica de um ciclo de potência irreversível é sempre menor do que a eficiência térmica de um ciclo de potência reversível quando cada um opera entre os mesmos dois reservatórios térmicos. Então, se a gente tem aqui a eficiência, né, trabalho sobre a quantidade de calor, vamos pensar o seguinte: se eu tenho dois processos, dois ciclos, né? Um reversível, um irreversível. Então, é natural a gente pensar que se eles estão operando entre os dois reservatórios térmicos, o ciclo reversível ele vai produzir uma quantidade de trabalho maior. Então, se ele produz um trabalho maior, a eficiência dele é maior. O segundo corolário é o seguinte: todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios têm a mesma eficiência térmica. É natural também, porque se eu tivesse dois ciclos, né, operando entre os dois reservatórios térmicos, se um deles produzisse uma quantidade de trabalho diferente do outro, significaria que um deles tem mais irreversibilidade do que o outro. Então, as eficiências térmicas seriam diferentes. Então, se eles são reversíveis, eles já são ideais. Então, eles teriam a mesma eficiência térmica. Desculpa. Pronto. Então, aspectos da segunda lei relativos aos ciclos de refrigeração e bomba de calor. O item 5.6, a gente estava relacionando ao motor térmico. Agora, a gente vai trabalhar com ciclo de refrigeração e bomba de calor. Então, estou imaginando aqui que a gente tem um ciclo, um sistema passando por um ciclo, e ele recebe calor de um reservatório a baixa temperatura e fornece calor para um reservatório a alta temperatura. E, para isso, é necessário a gente ter uma entrada de trabalho que seria igual a diferença entre os dois. Então, QH menos QC. Bom, o coeficiente de desempenho vai depender se eu estou trabalhando com um ciclo de refrigeração ou com uma bomba de calor, tá? Por quê? Porque o coeficiente de desempenho ele é definido como sendo a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. E o ciclo de refrigeração e a bomba de calor, eles diferem no seu objetivo, tá? Então, no ciclo de refrigeração, qual que é o objetivo? É resfriar um ambiente, então resfriar um ambiente frio. Então, a energia pretendida
seria o QC, e a energia gasta seria o trabalho. Então, essa equação ela pode ser escrita dessa maneira se a gente utilizar a definição de que o trabalho do ciclo vai ser QH menos QC. Na bomba de calor, a energia pretendida é o QH, porque a bomba de calor o objetivo é aquecer um reservatório quente. Então, a energia pretendida QH dividido pelo trabalho do ciclo. Bom, como é que eu faço para aumentar o coeficiente de desempenho? Tá? Eu teria que zerar ou trabalhar com a menor energia gasta, tá? Que no caso seria o trabalho do ciclo. Se no limite, meu trabalho tende a zero, qualquer um dos dois casos, eu teria coeficientes de desempenho tendendo a infinito. Só que, se eu tiver isso daí, se eu tivesse trabalho do ciclo, eu teria o quê? Um sistema, né, recebendo calor de um reservatório a baixa temperatura e fornecendo calor para o reservatório a alta temperatura sem a necessidade de realização de trabalho. Isso viola o enunciado de Clausius. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o coeficiente de desempenho de um ciclo irreversível vai ser sempre menor do que o coeficiente de um ciclo do que o coeficiente de desempenho de um ciclo reversível quando opera entre os mesmos dois reservatórios, ou seja, as irreversibilidades vão causar a necessidade de trabalhos cada vez maiores. Tá, então, a gente tem aqui essa imagem, tá, que está mostrando dois ciclos operando entre os mesmos dois reservatórios. O R que indica o reversível e o I indica o irreversível. O que a gente observa é se eles dois retirarem a mesma quantidade de calor de um reservatório frio, no caso do reversível, eu vou precisar de menos trabalho do que o ciclo irreversível. Aí o coeficiente de desempenho do ciclo irreversível vai ser menor do que o coeficiente de desempenho do ciclo reversível. Um outro corolário, né, que é semelhante ao corolário do motor térmico é que todos os ciclos de refrigeração reversíveis que operam entre os mesmos dois reservatórios têm o mesmo desempenho térmico. Da mesma maneira que a gente viu lá, porque se a gente tivesse os dois reservatórios térmicos e ciclos reversíveis operando entre eles, se eles precisassem de inputs de trabalho diferentes, significava que um tinha mais irreversibilidades do que o outro. Bom, a gente tem agora a questão das escalas de temperatura. Tá? Então, uma coisa que a gente vê é que todos os ciclos de potência que operam entre os mesmos dois reservatórios têm a mesma eficiência térmica. Tá? E aí, como isso independe do fluido que está entre eles, essa eficiência pode ser relacionada somente à natureza dos reservatórios. Tá? Então, o que produz, né, esse trabalho? É a diferença de temperatura. Então, a força motriz para a transferência de calor entre eles é a diferença de temperatura. Então, é natural, né, que a eficiência dependa somente das temperaturas dos dois reservatórios. Então, a gente consegue escrever uma razão entre as quantidades de calor dos reservatórios quente e frio que seja função das temperaturas. Então, θC e θH são temperaturas. E esse psi aqui é uma função ainda não definida. Tá? Então, repetir a equação aí, e aí a gente consegue definir as escalas de temperatura, tendo isso como base. Tá? Então, a gente pode definir que a escala Kelvin, ela é dessa maneira, que a razão entre as taxas de calor dos reservatórios frio e quente, né, seja igual à razão entre as temperaturas absolutas. Bom, e essa relação ela pode ser aplicada a qualquer tipo de ciclo, desde que o sistema percorrendo opere entre dois reservatórios térmicos e o ciclo seja reversível, porque a gente viu, né, que para ciclos reversíveis a razão
eficiência, ela é função somente das temperaturas. Então, ela vale tanto para motores térmicos como para ciclos de refrigeração e bomba de calor. E a partir disso, a gente consegue, então, definir o desempenho máximo ou a melhor situação para ciclos operando entre dois reservatórios. Tá? Essa eficiência é chamada de eficiência de Carnot. Tá? Então, no caso de um motor térmico, eu tenho que a eficiência ela é dada o quê? Essa aqui é a equação da primeira lei da termodinâmica. Então, ela vem da primeira lei da termodinâmica. A eficiência térmica é o quê? A potência o trabalho do ciclo dividido pela quantidade de calor que ele recebe do reservatório a alta temperatura. Ele pode ser escrito dessa maneira. Como a gente viu no slide anterior, que quando a gente usa uma escala Kelvin, a escala Kelvin, QC sobre QH é igual a TC sobre TH. Tá? Então, como a máxima eficiência do ciclo é obtida por um ciclo reversível, e QC sobre QH é igual a TC sobre TH para ciclos reversíveis, essa daqui seria a eficiência de um ciclo real, ou qualquer ciclo, tá? E aqui seria a eficiência de um ciclo reversível, que é a máxima eficiência que pode ser obtida entre dois reservatórios, operando entre temperaturas TC e TH. É fundamental que essa segunda expressão aqui da eficiência máxima, ela seja para temperaturas absolutas. Tá? Então, a eficiência térmica, a segunda, tá? De todos os ciclos de potência reversíveis operando entre dois reservatórios de temperaturas TH e TC. Essa daqui é a real e essa daqui é a máxima. Bom, representar a eficiência máxima qualquer ciclo pode ter enquanto opera entre os dois reservatórios. Bom, essa escala, ela tem que ser uma escala absoluta, tá? Então, ela pode ser escala Kelvin, mas também pode ser escala Rankine, porque a gente viu que a relação entre eles é um múltiplo, tá? Então, 1 Kelvin é igual a 1,8 graus Rankine. Então, a razão entre elas vai ser sempre a mesma. Bom, para ciclos de refrigeração e bomba de calor, a gente teria conclusões semelhantes, porém com definições diferentes. Bom, então no ciclo de refrigeração, o que a gente tem? O coeficiente de desempenho é QC sobre o trabalho do ciclo, que pode ser escrito por essa expressão, tá? Então, essa primeira expressão aqui, beta, representa o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração real, irreversível. No limite, né, dele ser reversível, a gente sabe que a razão entre as temperaturas é a mesma, então a gente chega nessa expressão. Então, beta máximo seria o máximo coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração operando entre dois reservatórios que estejam a temperaturas TH e TC. Desde que, claro, essas temperaturas estejam escritas em escala absoluta, ou seja, Kelvin e graus Rankine. Uma observação, tá? A gente trabalha com razão de temperaturas, mas acaba que dá na mesma. Se eu dividir tudo aqui por QC, por exemplo, no numerador, deixa eu só pegar uma caneta aqui, no numerador, aqui, se eu dividir tudo por QC, tá? Ficaria 1, aí aqui, QH sobre QC menos 1, e aí se a gente colocar a definição, né, de que para um ciclo reversível QH sobre QC é igual a TH sobre TC, eu acharia um equivalente de temperatura e posso voltar para essa. Então, tanto faz eu escrever nessa forma aqui, para temperaturas, como nessa daqui que eu escrevi. Eu acho essa mais fácil, então eu mantive ela, mas vale para as duas. Para a bomba de calor, o que muda é simplesmente a definição. O coeficiente de desempenho é dado em função do QH e não mais em função do QC. Tá? Então, QH dividido por QH menos QC para a bomba de calor real e para o coeficiente máximo TH sobre TH menos TC. Isso daí vai representar o quê? Os valores máximos de coeficiente de desempenho que quaisquer ciclos de refrigeração em bombas de calor podem possuir enquanto operam entre os reservatórios de TH e TC. E a gente pode pensar assim, olha, mas se qualquer ciclo, né, a gente viu, né, que é um ciclo ideal
o ciclo Carnot reversível, ele não existe, na verdade, todos os ciclos são irreversíveis, para que a gente tem que saber isso? Porque, na verdade, eles fornecem aqui um padrão de comparação para refrigeradores de bombas de calor real. Se a gente vir e falar assim, olha, o coeficiente de desempenho é 3. Esse número está bom ou não está? Tá? Então, vamos ver qual que é o máximo que ele poderia, 3,2. Ah, não, então ele está muito bom, porque ele está muito próximo do ideal. Agora, não. O ideal, o reversível seria 10, então ele está muito afastado. Então, o ciclo Carnot, né, o ciclo ideal, ele vai servir justamente para comparação dos ciclos reais. E, novamente, né, essas curvas aqui, essas curvas, essas expressões, elas podem ser usadas para escalas absolutas, ou seja, Kelvin e Gauss-Rankine.